Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sim, fica melhor, capítulo 11, do verso 17, nós leremos até o verso 22. Como eu falei, nem sempre a gente quer pregar o que a gente gosta, o que é palpável a nosso ouvido, ao nosso sentimento que a gente deseja, mas ainda assim é a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé? E o tema da mensagem dessa noite é: eu gostaria de elogiar, mas não posso. Palavras do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Por quê? Antes de tudo, estou informado de que, quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Ou seja, se há alguma coisa boa em haver partidos na igreja, divisões na igreja, pelo menos vai mostrar quem é quem. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa noite, pelos louvores aqui entoados, ó Deus. E agora, Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra, Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Deus. Fale aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos aprender mais do Senhor, ó Deus. É que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto é bem forte, como diria algum pregador, mas não pode ser deixado de ser falado. Mas antes de nós entrarmos ao texto propriamente dito, eu gostaria de falar sobre os aspectos que envolvem a carta de Paulo aos Coríntios. Vocês sabem muito bem que Paulo não está neste momento na cidade de Corinto. Ele, apesar de ter sido o plantador dessa igreja, apesar dele ter ido lá e evangelizado e trazido a mensagem do evangelho à cidade de Corinto, neste momento ele não está nessa cidade. Então ele envia uma carta porque ele ouve alguns relatos sobre problemas na igreja, e não são poucos problemas. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto, uma grande cidade na sua época, uma cidade que tinha portos, uma cidade marítima. Então, naturalmente, uma cidade portuária abrigava um monte de gente, de vários tipos de pessoas, várias culturas envolvidas nessa cidade, e acabava trazendo mais problemas e dificuldades do que soluções. Interessante que a palavra coríntio, no original, no grego, no mundo grego, dá uma ideia de que a pessoa fosse bêbada e tivesse corrupção moral. O que é isso? A pessoa falava assim, ele é corintiano, no sentido de ser da cidade de Corinto, ou seja, ele era uma pessoa corrupta, que vivia bêbada e imoral. É o mesmo que se a gente olhasse para um determinado lugar ou região e classificássemos essa pessoa por ser daquela região. Olha, daquele lugar lá só tem bêbados e imorais. Seria basicamente isso. Então você percebe que essa cidade não era uma cidade muito simples, muito fácil, uma cidade grande, com diversos problemas, para até se tornar um adjetivo para a pessoa bêbada ou corrupta. Interessante, meus irmãos, também falar sobre a igreja de Corinto. A igreja local, por mais que ela queira se distanciar do mundo, e isso é certo, mas são feitas de pessoas do local, são pessoas da cidade, que têm a sua cultura, o seu pensamento, a sua forma de ser. E a igreja de Corinto, por viver e estar na cidade de Corinto, não era diferente em alguns aspectos, assimilava algumas culturas, e isso era difícil para esta igreja. A igreja de Corinto é uma igreja caracterizada por buscar dons espirituais.
E aqui vale uma observação: não há nada de errado em buscar dons espirituais. Isso é ótimo, isso é dádiva de Deus. Mas o problema é que ela buscava o dom espiritual para edificar a si mesma, a si própria. As pessoas buscavam os dons para se dizerem melhores do que as outras. Paulo, no 1 Coríntios 12, mais para frente, ele fala assim: aos espirituais. Algumas traduções dizem sobre dons espirituais, mas na verdade são os espirituais, pessoas que se sentiam superiores por ter algum dom específico, por ter talvez profecia ou revelação em relação às outras pessoas. Então havia essa briga: quem vai profetizar, quem vai revelar, ou quem tem uma língua. Você pode depois olhar a 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer o que é mais importante. Então Corinto era uma cidade, e a igreja, né, é uma cidade que tinha essa dificuldade. Para resumir, era uma igreja que todo mundo queria aparecer, queria estar no foco, queria ser o centro das atenções. Então, você percebe a dificuldade que o apóstolo Paulo teve em trazer e mostrar algumas dificuldades, alguns problemas que essa igreja enfrentava. E aqui, meus irmãos, o texto, você vai perceber que ele termina no verso 22, e logo após começa o tão conhecido 1 Coríntios 23 ao 27, 28, quando os pastores celebram a ceia do Senhor. Eles trazem esse texto e leem, relembrando a memória do sacrifício de Jesus. Mas é interessante que esse texto anterior não fala propriamente da ceia do Senhor. É importante a gente notar isso. Quando nós lemos aqui do verso 17 ao verso 22, ele está falando de uma festa chamada Ágape, ou festa do amor. O que seria esta festa do amor? Os coríntios, como outras igrejas em outras cidades, elas se reuniam provavelmente no domingo, talvez uma vez por semana ou mensalmente, para celebrar uma festa num local específico. E aí já vem uma outra observação, que não era na casa de ninguém, as pessoas saíam das suas casas e iam a um ponto específico, que nós entendemos que era a igreja, e passavam ali à tarde e talvez à noite celebrando essa festa, que consistia em cada um trazer o seu alimento e repartir o seu alimento numa mesa, e conversavam, e festejavam. E num determinado momento, eles paravam e celebravam a ceia do Senhor. Então você percebe que que a ceia do Senhor era uma celebração dentro dessa festa Ágape. Jesus, quando na noite foi traído, ele estava no tempo da Páscoa, e a ceia do Senhor está inserida numa festa maior daquele momento, que é a Páscoa dos hebreus. Então eles entenderam: nós temos a festa do amor, e dentro dessa festa vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas você já leu o texto e já entendeu que essa festa Ágape estava dando mais problemas, mais confusão, mais dor de cabeça aos apóstolos do que trazer realmente o amor que edifica, o amor que transforma. Você percebe que em Judas, no livro de Judas, no verso 12, ele fala sobre essa festa. Em outras igrejas, em outras passagens, há a citação dessa festa. A partir do século II, a igreja entende que essa festa está dando tanto problema. Festa, no sentido mais simples, essa reunião de comunhão está dando tanto problema, que eles separaram a festa da ceia do Senhor. Tem um dia para a ceia do Senhor e tem um dia para essa festa, essa comemoração. Logo após o século VI, num concílio de Cartago, numa região da África, eles entenderam que essa festa deveria acabar de vez, não se fazia mais necessário. Então uma festa que era considerada festa do amor, ela foi encerrada, que talvez a única coisa que não tinha nessa festa era o amor. O amor entendido por palavras e por ações. Então, meus irmãos, para nós entendermos esse texto, nós vemos no versículo 17: mas nisto, que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Imagine, meus irmãos, que a pessoa chega num culto, ela entende que deve ser edificada, abençoada, e ela sai pior do que ela entrou. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes, um momento de tensão e de conflito numa determinada igreja, a pessoa sai não edificada, assim, problemas maiores ainda para resolver. Aqui fala sobre o objetivo do culto cristão. Qual é o objetivo do culto, da celebração, da ceia do Senhor, e o culto quando nós nos reunimos em família cristã para adorar a Deus? Basicamente, existem dois objetivos do culto que nós estamos fazendo nesta noite. O primeiro, sem dúvida, é a adoração. Você vem com seu coração aberto e vem louvar ao Senhor, entregar o seu melhor e render graças ao Senhor. É o momento que nós temos
o privilégio de dizer: Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós rendemos graças, Senhor, aqui estamos para te servir e te louvar. Mas na palavra, e quando estamos falando da palavra do Senhor, há um segundo elemento no culto cristão, que é a edificação. A edificação é necessária para que nós, enquanto cristãos nessa terra, cresçamos e tenhamos amadurecimento. O cristão, ele começa na fé e ele não tem que ficar do jeito que ele chegou na fé, no entendimento. Não há nada de errado em crescer, em conhecer mais sobre Deus, entender a sua palavra. Pelo contrário, a edificação faz a igreja se tornar mais madura. E às vezes em algumas igrejas, em alguns locais, as pessoas perdem, porque ficam talvez adorando demais e esquecem de serem edificadas. Um complementa o outro. Não há nada de errado em você edificar e adorar. São elementos do culto, são importantes para nós. Às vezes, a falta de um ou de outro gera problemas. A falta de oração também é um problema, é ruim. Mas a falta de edificação é um problema. E Paulo aqui está falando sobre edificação. E ele diz no 1 Coríntios 14, no verso 12: assim vocês também, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir, avançar para a edificação da igreja. Quando você está sendo edificado, a igreja do Senhor também está sendo edificada. Isso é importante. E ele fala aqui sobre os dons, em 1 Coríntios 14, é interessante a ilustração que nós temos dos dons e do amor. Nós estamos falando aqui de festa do amor, dons espirituais. Os dons, numa construção, seria como se fossem os andaimes. Tem uma obra acontecendo, tem uma construção de um prédio. É necessário que nós coloquemos andaimes para que o pedreiro consiga fazer o seu trabalho. E isso são os dons. Os dons são necessários. Eles ajudam a edificar a igreja. Mas, claro, não agora, mas quando estivermos com o nosso Senhor Jesus, o edifício estará pronto, completo. Não há mais necessidade de andaimes. Então não haverá mais necessidade de dons. O que restará é o amor. O amor é superior aos dons, como diz o apóstolo Paulo, porque ele supera todas as coisas. Ele supera a nossa vida presente. Ele é eterno. Tanto que Paulo dedica a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, exclusivamente para falar do amor. Os dons são importantes, são necessários, são úteis para a construção. Mas quando a obra estiver completa, não há mais necessidade deles. O amor é mais importante, é superior a todo o tipo de dom. Aí vem a pergunta, porque todo mundo aqui nessa igreja de Corinto, gostaria de trazer o seu dom e ser edificado, falar na igreja, ter o seu espaço, que também não é um problema em si. Mas o seu dom edifica a si mesmo ou a igreja? Paulo está perguntando para a igreja de Corinto isso. O que vocês usam como dons espirituais, ou dom espiritual, edifica a si mesmo ou a igreja? Porque talvez o seu dom, ele é tão bonito, tão edificante, mas se você faz para o seu bel prazer, para a serviço próprio, nada fará sentido ou diferença na igreja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, o verso 26 e 27 diz: mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Essa é a explicação de Jesus sobre o serviço cristão. Se você quer servir ou quer se tornar primeiro, sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Existe uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E outras passagens também, os relatos da Bíblia falam sobre isso. Jesus sendo líder, Jesus sendo Deus, e nunca deixou de ser Deus, ele mostra que o maior exemplo que ele, no momento que estava na terra enquanto ser humano, era lavar os pés dos discípulos. Talvez não haja necessidade hoje de lavarmos os pés de forma literal. Jesus quis nos mostrar que o serviço do reino é o mais importante. Se o líder não for servo, de nada adianta. Se você quer servir a Deus e se mostrar útil para Deus, seja servo. Fique na sua. Procure entender primeiro o que Deus quer e Deus fará o resto. Fique à disposição do Senhor. Isso que é importante. Mas aí o Evangelho de Mateus, ele dá uma engrossada, ele dá uma enraizada, quando ele fala dos fariseus. Os fariseus, aquele grupo que se achava muito importante, essencial, indispensável à obra do Senhor, à obra do seu Deus. Achavam que sem eles
não haveria mais nada em Israel. E em Mateus 23, Jesus olha para estes fariseus e entre as suas diversas exortações, e até sugiro que você depois leia em sua casa Mateus 23, ele diz no versículo 5 e 6, praticam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros. Talvez seja hoje um grande problema da nossa sociedade, não só da igreja, a igreja de Cristo, mas da sociedade. As pessoas hoje estão procurando fazer tudo para serem vistas. É aquele momento que a pessoa faz uma ação social, tira foto. A pessoa que ajuda a outra tira foto. É um momento, a pessoa quer ser vista pelos outros. Pois alargam os seus filactérios, era um acessório que ficava aqui na mão, talvez na testa, e alargavam para mostrar assim, a minha lei, aqui ficava a lei de Moisés na mão e na testa, para mostrar assim, olha lá, está passando fariseu. Talvez, na nossa expressão dos dias de hoje, está passando um homem de Deus lá, olha que homem santo que está passando, o fariseu. Mas eles faziam isso simplesmente para serem vistos uns pelos outros. E gostavam, e gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. É um problema da época de Jesus, é um problema na época do apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, e é um problema nos nossos dias. Às vezes, nós ficamos olhando certos lugares e vemos tanta gente, tanto glamour, e esquecemos que quem quer ser o primeiro, que sirva. E se você nessa noite está procurando ficar nos primeiros lugares, nessas cadeiras ou nas sinagogas, tome cuidado, Jesus está te exortando essa noite. O coração humano é uma fábrica de ídolos, dizia ou disse João Calvino, uma fábrica de ídolos. Mas eu complemento da seguinte forma, que o pior ídolo pode estar em frente ao seu espelho. Às vezes nós temos, já foi falado aqui e muito bem explicado sobre a questão dos ídolos e do não terás outros deuses diante de si, não terás outros deuses para adorar, não terás ídolos. E nós criticamos tantas pessoas que têm os seus ídolos, mas esquecemos que nós, enquanto cristãos, temos a facilidade também de gerar ídolos. Ídolos não talvez produzidos por mãos humanas, não em barro ou em gesso, mas ídolos gerados na nossa mente e no nosso coração. Às vezes, tome cuidado, você olhando ao espelho, você pode se sentir uma pessoa muito especial, indispensável a tudo e a todo o serviço. E não é assim que funciona. Talvez você chegar para um pregador no final de sua pregação e falar, que mensagem linda, que mensagem maravilhosa. Talvez seja até um problema para esse pregador. Porque se ele não tomar o devido cuidado de entender que foi um elogio, que foi até uma motivação para ele continuar servindo a Deus, ele pode começar a chegar em frente ao seu espelho e olhar assim, olha como eu prego bem, olha como eu sou importante, olha como eu sou essencial ao reino de Deus. E na verdade ele, qualquer outra pessoa que pregue ou faça qualquer outra coisa na igreja, não serve senão ao Deus, ao nosso próprio Deus. Só serve para edificação da igreja. Então que nós tomemos cuidado ao olhar ao espelho e pensarmos, quem sou eu? Eu sou tão importante? Eu sou tão útil, tão necessário? O segundo ponto dessa noite, óbvio, no texto, fala sobre os partidos que estão nesta igreja, ou na igreja de Corinto. Na igreja haviam 4 partidos ou seguidores de líderes. O termo partido aqui dá a ideia de facção, de grupos que se separavam na igreja para seguir A ou B, e será falado à frente. Paulo diz a 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou o apóstolo Pedro, e eu sou de Cristo. 4 pessoas, pelo menos, que Paulo enumera. Interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele, com a sua grande sabedoria, ele enumera 4 partidos nessa igreja. O primeiro partido que tinha nessa igreja era o Partido Liberal de Paulo. Qualquer semelhança com política é mera coincidência. Mas quando ele fala do Partido Liberal de Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi o plantador da igreja, ele levou o evangelho até aquela igreja de Coríntio, como eu já tinha citado. E ele traz um evangelho já entendendo que certas práticas do judaísmo não são mais necessárias para nós. A circuncisão, entre outros elementos. E quando Paulo chega e fala, não há necessidade, e as pessoas leem Romanos, as suas cartas, entendem a sua mensagem que somente Cristo, a pessoa de Cristo é suficiente, e não há nada mais para se fazer, circuncisão, como já falei, e tantas outras
outros rituais, guardar o sábado como os judeus guardavam. Paulo, não há necessidade disso. Basta seguir a Jesus e o seu mandamento, a sua lei. Mas o partido liberal de Paulo, talvez o pastor aqui ele coloca como liberal uma ideia de progressista, porque eles entenderam a mensagem do apóstolo Paulo, em sua grande maioria gentios, pessoas que já não faziam parte do mundo judaico, e acharam, não, eu tenho agora liberdade para fazer o que eu quiser. É o maior problema de algumas igrejas e de alguns cristãos, que leem a Bíblia, não, e dizem, não, pela graça sou salvo, é pela fé que eu sou salvo em Jesus uma vez, sou salvo para sempre, e agora, a partir daqui para frente, eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser. E esse era um problema desse grupo que andava com o apóstolo Paulo, que entendia que, não, agora eu tenho liberdade em Cristo, e confundia a palavra liberdade com libertinagem, ou seja, ausência de lei, ausência de regra, eu podia fazer o que eu quisesse. Esse partido era um problema para a igreja de Corinto. O partido filosófico de Apolo, ou PFA, quando ele diz o termo filosófico e se refere a Apolo, Apolo era um pregador que veio da Alexandria, na região da África, uma região com muita filosofia, com muito conhecimento, produção científica. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da biblioteca de Alexandria, que houve um incêndio e destruiu essa biblioteca completamente. As pessoas que andavam com Apolo eram os intelectuais, aqueles super teólogos, super filósofos, pessoas super entendidas, que tinham um ar de superioridade. Não, eu sei, eu conheço a Bíblia do início ao fim, eu sei interpretar a Bíblia, eu conheço tudo sobre a Bíblia. Mas era um problema também para a igreja, porque de nada adianta você conhecer a Bíblia e conhecer tanta teologia, se você não aplica na vida cristã prática, ou se você usa isso como escudo de arrogância, né? Eu sou o cara, eu sou o teólogo, eu sei de tudo. Então esse partido de Apolo também era um problema. Mesmo que talvez Apolo não quisesse fazer essa apologia toda, essa defesa filosófica, intelectual, mas isso também era um problema na vida da igreja de Corinto. E quando falo igreja de Corinto, meus irmãos, não são várias igrejas na cidade de Corinto, é um grupo só que se reúne no mesmo lugar. Tinham 4 partidos. O terceiro partido de Pedro, o apóstolo Pedro, partido conservador de Pedro, o PCP. E quando nós falamos conservador aqui, é porque Pedro queria conservar os costumes do judaísmo, que era guardar a lei da forma que os judeus entendiam, guardar o sábado da forma que eles entendiam, a questão da circuncisão, que foi debatida no Concílio de Jerusalém no ano 50, entenderam que não era mais necessário, a prática da circuncisão entre os cristãos. Então os judeus ficavam, e Pedro querendo ser os chamados legalistas. Não, vocês têm que fazer e cumprir o que está na lei de forma categórica, os 613 mandamentos, e viver do jeito que o apóstolo Pedro quer que nós vivamos. Mas isso era um problema também, porque já não haviam mais regras cerimoniais, por exemplo, do judaísmo, que os cristãos não precisavam seguir. Então era conservador, mas também trazia problema para a igreja. O quarto partido era o Partido Cristão de Jesus, o PCJ. Aí todo mundo já pensa, vê o nome de Jesus, não, esse partido aí é o partido correto, é o partido certo a se seguir. Mas era um partido que achava que só eles eram certos, isso também é errado, a gente achar que nós somos, eu sou a pessoa mais certa do mundo e não estou aberto a ouvir aquele que é diferente, entender que existem até diferenças doutrinárias com outras denominações, mas isso são questões secundárias, o principal nós temos. Então só ele, naquela igreja de Corinto, eu sou do partido de Jesus, só eu estou com a razão, mais ninguém, eu sou a verdade, eu estou seguindo perfeitamente o que Jesus disse, não existe nada além do que Jesus falou e nada além para seguir. Então eles tinham esse problema de achar que eram os donos da verdade, e eles também, por ser arrogantes dessa forma, entendiam, não, nós não temos nenhum líder para seguir, nós não devemos ter pastor, nada, presbítero, bispo, nada disso, nós temos que seguir o que o nosso coração diz, o que nós entendemos de Jesus. Nós somos a igreja verdadeira, pura, o grupo verdadeiro, sem mácula, e nós somos a verdade perfeita e plena. Então, o partido cristão de Jesus também era o problema, não a pessoa de Jesus, o partido cristão de Jesus, que trazia também um problema para essa igreja. Aí vem a pergunta: deveriam ter partidos ou grupos? É óbvio que não deveria ter partidos ou grupos, ou
facções. E Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 3 ao 4, o seguinte: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Uma igreja dotada de dons, uma igreja conhecida pelos dons espirituais, Paulo chama essa igreja de carnal. Como pode isso? E aqui também nos vale uma lição nessa noite. Nem sempre quando você vê uma pessoa que é considerada espiritual pelas suas atitudes, não significa que ela é santa ou santificada. Ela pode ter atitudes que parecem espirituais, mas ela pode estar na sua vida carnal maior do que você pensa. Às vezes você, na sua simplicidade, seguindo a Jesus, você está muito bem com Deus e não apresenta nada espiritual externo, mas você está servindo a Jesus com integridade, com zelo. Mas às vezes essas pessoas que se dizem espirituais, que fazem e acontecem, o apóstolo Paulo chamou essas pessoas de carnais. Espirituais da boca para fora, carnais no seu coração e na sua mente. Então, porque a igreja que se dizia igreja espiritual havia tantos ciúmes e briga entre elas, como é que vocês podem dizer que andam segundo os padrões humanos? Eu não estou nem falando padrão cristão não, padrão humano, viver em sociedade. Vocês não estão aprendendo a viver em sociedade da forma correta, vocês estão tendo problemas. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, edificação veio de Deus. Ou seja, Paulo, mesmo tendo plantado aquela igreja, sabia que aquela igreja não era sua posse, não era a igreja do apóstolo Paulo. Ele simplesmente, olha, eu tive uma tarefa e cumpri. Apolo veio, regou, trouxe edificação, cumpriu também a sua tarefa, seu papel. Mas o crescimento, de fato, vem de Deus. O maior problema, talvez, da igreja evangélica brasileira é achar que alguns métodos humanos que fazem a igreja crescer. Não é isso. O método pode até ajudar a inflar ou inchar a igreja. O que significa? Trazer gente de tudo quanto é tipo, enche a igreja aqui, mas talvez 50% não é convertido de verdade. Você está inchando a igreja, enchendo a igreja. Mas quando o crescimento vem de Deus, aí sim, ele vem de forma saudável, ele traz edificação, as pessoas vão sendo edificadas, entendendo a mensagem do Evangelho, se convertendo e havendo verdadeiras transformações de vidas. Afaste-se das pessoas que causam divisão. Quando Paulo fala também ao jovem Tito, um jovem pastor, sobre essas questões que envolviam igrejas, ele disse no capítulo 3, do verso 9 ao 11, evite discussões tolas. Ou seja, para começo de conversa, você vai conversar coisa que não edifica, evite, saia disso. Genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Paulo considera inútil você ficar discutindo coisas que não fazem sentido. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Aqui nós temos que entender o texto, evitar. Nós devemos perdoar sempre. Esse texto aqui não está em contradição com o que Jesus disse. Nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas perdoar não significa andar junto com a pessoa. Você evita a pessoa se você entende que essa pessoa já não está mais para servir ao reino de Deus ou somar. Afaste-se dela. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, está em vida de pecado, vive pecando, e por si mesma está condenada. Ou seja, essa pessoa que você percebe que está infringindo a lei de Deus e causando divisão, ela por si mesma está condenada. Não é necessário você apontar o dedo para julgar ou outra pessoa. Ela mesma já está, como diz na nossa linguagem, está cavando seu próprio buraco, seu próprio poço. Ela já está condenada. Isso não significa, meus irmãos, eu estou falando aqui esta noite, que sugestões e críticas construtivas são problema. Não significa que aqui a igreja funciona de uma tal forma que ninguém pode chegar e trazer uma opinião, trazer uma palavra de construção, de crescimento. Não é problema. Não confunda isso com o que foi falado até agora. Você chegar e sugerir e propor uma melhoria na igreja, amém, glória a Deus, nós queremos ouvir sugestões. Eu tenho certeza que o pastor Silvio está aberto a sugestões e a ouvir você.
Mas uma coisa é você criticar por criticar, outra coisa é você criticar no intuito de somar e construir e ajudar. Que Jesus cresça e que nós diminuamos a cada dia. O terceiro ponto dessa noite diz: comem e bebem, menosprezando a igreja do Senhor. E eu volto a falar sobre a festa do amor. Nessa festa do amor, também nesse momento que as pessoas traziam das suas casas os alimentos, seja comida, bebida, e às vezes nós temos um entendimento errado, ou sem entender o contexto de Atos 2, que a igreja repartia tudo o que tinha, e achava que aquilo funcionou durante séculos na igreja. Aquilo funcionou naquele momento rápido ali. Logo já começou a ter gente rica na igreja e gente pobre na igreja, financeiramente falando. Gente que era dona de barco, de porto, e tinha poder aquisitivo grande, e gente que talvez era até escravo e não tinha nem o que comer em casa. Na igreja de Corinto isso já acontecia. Você percebe aqui, será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Porque quando come, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro embriagado, empanzinado ou cheio. Então as pessoas, não, vou levar a minha comida, a minha bebida para a festa. A pessoa rica levava. E às vezes, meus irmãos, aquele irmãozinho que estava passando por dificuldades naquele momento, era o momento até que ele poderia comer carne. Alguns teólogos trabalham essa questão, que a carne conseguiria ser servida por conta das pessoas que tinham dinheiro. E a pessoa não tinha o que comer durante a semana toda e ia até aquele lugar, mas o rico e o abastado trazia aquela comida e já comia tudo de forma rápida. Para quê? Para que o pobre não tivesse acesso à sua comida, ou tivesse acesso à mesa. Então, havia aquela briga pela mesa, aquele desejo desesperado de comer tudo que tinha, porque não, tem pobre que também vão querer comer tudo. Essa é a lição que Paulo está dando. Então, a festa, que era chamada festa ágape, festa do amor, que nome bonito, né? Às vezes a gente dá nome bonito a tanta coisa, mas vê que na verdade, na prática, é tudo diferente do que a gente colocou. A festa do amor causava mais ódio, rancor, discórdia, divisão, do que propriamente o amor. Então Paulo vem aqui aos Coríntios e fala sobre essa questão, para que eles tenham amor de verdade, amor pleno. Quando forem se lembrar a ceia do Senhor, não seja com discórdia, porque a festa já causou tanto problema que a ceia do Senhor já não tinha mais muito o que fazer, já estavam dando mais problemas do que trazendo o amor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra e qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você traz comida, você traz bebida, se você faz qualquer outra coisa, na festa do amor, ou em qualquer lugar da sua vida, faça isso para a glória de Deus. Não faça para aparecer, para se dizer importante. E como Jesus disse, né, que uma mão faz, a outra não precisa saber. Esse era o problema da igreja de Coríntios. Por se achar espiritual, ela era superior às outras pessoas, o que na verdade não era. Interessante desse versículo, meus irmãos, em Provérbios, no capítulo 22, o verso 29, eu li um livro em 2008 sobre a questão de Salomão e a forma que Salomão trabalhava e viveu a sua vida de forma sábia, e isso para mim foi um divisor de águas na vida até profissional, na minha vida profissional, que eu gravei o versículo sobre este livro, que está na Bíblia Sagrada, é este: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Essa é uma versão até mais nova no português, mas a palavra era diligente, ou seja, a pessoa que faz com habilidade. Tem muita gente que faz muita coisa, bons profissionais que fazem diversas coisas diferentes, mas tem aquele que faz com habilidade, com zelo. Então o Salomão pergunta aqui: você está vendo alguém habilidoso e diligente, que faz com amor, com carinho, faz da melhor forma possível em algum lugar? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. O que isso significa? Que ele estará posto a serviço de reis. Mas e a igreja? Serve a quem? Ao Rei dos Reis, não é verdade? Então, quando você serve a igreja, você faz algo para o Rei dos Reis. Aqui, uma pessoa na sua vida comum pode até chegar, pela sua competência ou diligência, trabalhar para o presidente, para um governador, para um prefeito. Amém, não é essa questão. Mas quando ele fala que você trabalhará, ao Rei dos Reis, ao Rei, eu quero entender que na igreja do Senhor, quando nós fazemos tudo, desde a limpeza, desde a iluminação,
desde a irmã que liga e desliga o ventilador, tudo que se faz, se ela faz de forma diligente, com amor, ela faz para Deus, faz para o Rei dos Reis, e Deus não se esquece disso. Então que nós saiamos aqui nessa noite entendendo isso, que nós façamos para a glória de Deus, e façamos com amor, façamos da melhor forma possível, porque fazer todo mundo faz, mas fazer com amor é diferente. Paulo o tempo todo está dizendo aqui para a igreja de Coríntios: olha, vocês são tão especialistas em tantas coisas, mas esquecem de fazer com amor. Não é amor da boca para fora, dizer que eu amo meu irmão, não, é amar de fato, com atitudes, com ações, e isso sim faz a diferença na igreja. Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Eu estou aqui encerrando a mensagem nessa noite. Paulo, com um coração amoroso, às vezes as pessoas leem esse texto aqui e dizem que Paulo está carrancudo, está com raiva. Não, eu estou tentando achar algo para elogiar vocês, mas nesse quesito aqui que foi falado, eu não posso elogiá-los. Infelizmente, eu não posso fazer um elogio. Infelizmente, eu tenho que exortar vocês, para que vocês olhem o que estão fazendo errado e consertem, e acertem a sua vida. Então, nessa noite, eu quero que você saia daqui com 3 perguntas no seu coração. A primeira pergunta é a seguinte: de que modo você tem servido a igreja? De que modo? Talvez, qual é a sua intensidade no serviço do Senhor? Qual é a sua disposição para servir ao reino de Deus? Quero que você saia e você responda no seu coração, na sua mente. Segundo ponto. Tá. Passa, por favor, o segundo ponto. Só para o lado aqui. De que modo você tem servido a igreja? É o primeiro. Vamos lá ao segundo. Travou aqui, né? Então vamos lá ao segundo ponto. O seu dom edifica aos outros ou a si somente? Você tem um dom, Deus te deu dons, ou um dom, mas como é que você está utilizando esse dom a serviço de Deus? Você pode ser um ótimo profissional lá fora e ser reconhecido entre as diversas pessoas: olha, esse aqui é o melhor profissional que nós temos nesse setor, ou nessa área. Mas e na igreja do Senhor? E esse é o primeiro sentido dessa pergunta. Mas mesmo assim, o que você tem de dom edifica aos outros, ou edifica a igreja do Senhor, ou edifica a si mesmo somente? Porque o dom, em tese, você edifica aos outros e naturalmente você já é edificado. Mas se você tem um dom que edifica a si mesmo e não colabora com ninguém, Paulo vai falar em 1 Coríntios 14 que é em vão, que não faz sentido nenhum. Se você edifica a si mesmo, que proveito tem na igreja? Então que nessa noite você saia com essa pergunta no seu coração: se o seu dom edifica aos outros ou somente a você? E a terceira pergunta nessa noite: você quer contribuir mais para a edificação da igreja do Senhor? E se você deseja, isso eu estou falando de gente que já contribui, que já trabalha, que já serve. Eu não estou aqui dizendo que pessoas que nunca fizeram nada, mas se você entende que precisa contribuir mais para a igreja do Senhor e para a edificação, como eu falei, o culto tem adoração e edificação. Você quer ser vaso nas mãos do Senhor, um vaso de glória, um vaso de barro que é os tesouros de glória, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4. Servir ao Senhor com alegria, pegar os seus dons e transformá-los em bênçãos para nós, para mim e para toda a igreja. Você quer contribuir mais? Então vou pedir a você nessa noite que, se você quer fazer isso, que fique de pé, que eu vou estar fazendo uma oração por você. Eu sei que parece repetitivo. Você quer servir mais? Você quer fazer mais algo pela igreja? Parece um pouco repetitivo, mas isso é sempre bom lembrar, até a mim mesmo. Eu parar e sentar e pensar: o que eu estou fazendo para o reino de Deus? De que forma eu estou contribuindo para o reino de Deus? De que forma eu estou sendo útil para o reino de Deus? Os meus dons, os meus talentos estão sendo usados na casa do Senhor. E eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, nosso amado Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, palavra de exortação. Às vezes nós queremos falar de tantas coisas boas e o que há de bom no Evangelho,
nós sabemos o que há de bom. O Evangelho nos traz transformação, vida eterna, comunhão com o Senhor, ó Deus. Mas nós temos que entender que na nossa caminhada nesta terra, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos àquilo que nos fazem tropeçar, ó Deus, que nos fazem errar, ó Deus. Eu dou graças, Senhor, por esta igreja que está toda de pé, entendendo que precisa servir mais ao Senhor, ó Deus. O que eu peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor dê força a essas pessoas, vitalidade, saúde, para servir mais e mais ao Senhor nesta casa, ó Deus. Que o Senhor possa estar dando refrigério, ó Deus, se alguma pessoa aqui está magoada por algum motivo, por algum problema, por algo que causou talvez algum desânimo em servir mais ao Senhor, eu quero que o Senhor nessa noite, no nome de Jesus, retire isso do coração dessa pessoa, ó Deus. Que a pessoa esteja aberta para servir, ó Deus. E claro, que todas que estão ao seu redor entendam que ela está ali para servir, que as pessoas estão aqui para contribuir, para servir ao reino de Deus, não para aparecerem. Existem, claro, serviços na igreja que as pessoas ficam à frente da igreja, mas isso não é mais importante, ou melhor, todos os serviços são importantes na casa do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando essas famílias, ó Deus, dando saúde, dando graça, trazendo bênçãos, prosperidade, ó Deus, para que elas possam sempre estar também servindo ao Senhor com as suas contribuições, ó Deus, financeiras. Ó Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado, Deus, por essa igreja que abençoa e edifica tanto a minha vida, ó Deus. Continua, Deus, falando aos nossos corações durante essa semana. Continua, Deus, nos trazendo para perto de Ti e nos fazendo entender qual é o real propósito do Senhor para as nossas vidas, no que tange aos dons e talentos, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Eu te louvo e te agradeço. No santo nome de Jesus. Amém.